Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula no canal. E nessa aula, pessoal, eu vou passar para vocês, baseado em um trade que aconteceu no dia de ontem, uma situação que eu vejo que a maioria dos traders cometem aí, né? As pessoas erram, porque muitas vezes nós só visualizamos o ponto de entrada. E isso é um grande erro, né? É um problema grave que, se não corrigido, a performance das nossas operações elas serão sempre ruins, tá? A situação em questão, pessoal, ela acontece quando o mercado ele abre fazendo um movimento de alta e percebam que nós tínhamos aqui a região de máxima do dia anterior, certo? E o mercado ele rompe essa região. No que o mercado rompe essa região, ele começa a testar por cima dessa região, ó, de máxima, e ele começa a deixar diversos gatilhos, né? Vários gatilhos mesmo, e se torna interessante, sim, pensar, né, que o preço estivesse fazendo um pullback acima da máxima ó, do dia anterior. Aí entra o ponto-chave, né? O que a maioria das pessoas pensam é somente aonde entrar. Ah, o preço está corrigindo, deixou o gatilho, eu vou entrar, beleza. Só que a gente tem que pensar além, né? O que eu foco bastante em todas as turmas minhas de mentoria é conscientizar o trader do que ele está fazendo ali no gráfico. Por exemplo, se eu penso em tomar, né, uma tomada de posição aqui nessa correção, o que eu tenho que olhar e visualizar como ponto inicial que o mercado possa segurar? A região de máxima do dia, pessoal. Porque se o mercado faz um movimento de alta, ele corrige e ele não consegue romper a máxima do dia, ou a mínima, no caso de uma tendência de baixa, possivelmente eu tenho uma quebra de estrutura e talvez uma reversão de tendência. E o que acontece? Se a pessoa ela somente pensa em entrar na ruptura aqui com o seu stop técnico, ela teria um risco dessa amplitude e o preço precisaria chegar aproximadamente aqui nessa região. Lembrando que a região de máxima já começa aqui embaixo, né, do corpo ao pavio. Então, se você entra crente, acreditando que o mercado vai romper e que ele vai explodir para cima, isso é um problema. Você tem que entrar na operação, se você assume esse trade, né, esse risco, ciente de que ele pode segurar. Esse foi o motivo que eu não quis assumir esse trade ontem, né? Alguns alunos assumiram, tá? E uns já tinham ciência e outros fizeram diferente. Eles pegaram na vantagem, tá? E aí eles conseguiram parcial. Percebam, Candle 10 ativa da entrada, aqui era uma média de, na ruptura, 120 pontos, era um stop pequeno, 120, 130, mas perceba que ele deu 90 porque ele bate na região e segura. Ele precisaria ter entrado aqui para dentro da região, né? Já quem pegou, por exemplo, vantagem, um exemplo próximo aqui à região da máxima do dia anterior, era um stop ali de 80 pontos e o mercado chegou a andar 120. Então, essa pessoa, ela pensando, né, na possibilidade do mercado segurar na região de máxima, ela foi lá e entrou na vantagem para deixar o seu alvo antes da máxima. E o que o mercado faz posteriormente, pessoal? O mercado vem buscar a liquidez aqui embaixo. Só que esse movimento aqui, a gente estava lá na sala ao vivo, tá? Eu estava fazendo a leitura. Ele já era um movimento super esperado, tanto é que lá na sala eu falei, olha, tem a região de máxima do dia, se o mercado não passar da máxima do dia, ele pode vir a cair. E foi exatamente o que o preço fez. Ele testa essa região e depois ele joga para baixo, né? O mercado só não teve força para buscar a mínima, mas o padrão de quebra de estrutura ele aconteceu. E esse padrão aqui, ele é muito frequente. E se eu não visualizo isso, eu começo a tomar uma sucessão de stop. Teve uma situação que aconteceu no dólar também. Vou mostrar para vocês com a mesma leitura, pessoal, exatamente a mesma coisa. Percebam, ó, que nós tínhamos a máxima do dia anterior aqui nessa região, correto? Ó, vou mudar a cor e vou deixar ela grossa. Beleza. E aí, o que a gente observa aqui? A gente observa que o mercado ele veio fazendo um alargamento máximo. Ele não conseguia romper topo. Romper, devolvia, romper, devolvia. E aí, a gente começa a ver aqui, por exemplo, que o mercado ele começa a segurar nessa região de topo, a região aqui do topo do 19, ele não consegue romper, ó, vou deixar mais grossa a linha. E aí nós vemos o candle 24, gatilho, depois o 25 de lado, aí o 26 rompe, o 27 devolve gatilho, ou seja, o mercado rejeitando a região de topo, né, e dando leitura sim de teste de máxima. Só que, vocês estão vendo a região aqui por baixo? Se eu penso em assumir uma venda aqui,
Eu tenho que ter plena ciência que eu estou vendendo em cima de uma região de máxima do dia anterior, que no caso era um ponto de parada, né? Regiões, pessoal, de suporte e resistência, principalmente ali máxima, mínima, regiões de gráficos maiores, são pontos de parada e são alvos para o preço. Então, se eu vendo aqui nessa região, eu tenho que entender que eu estou assumindo um risco aqui, ó, de aproximadamente 10 pontos e meio ponto para frente tem um ponto de parada. E o mercado pode só testar essa região e voltar a subir. A questão é ter a ciência do risco, porque muitas vezes as pessoas não têm essa ciência. Elas simplesmente pensam, tá dando a entrada, eu vou entrar, vou pôr meu stop e vou deixar rolar. E eventualmente, se o mercado volta contra, a pessoa às vezes ela acha que a leitura não respeitou. Beleza, existem cenários que sim, a leitura não vai ser respeitada, mesmo estando tudo de acordo, né, com a nossa leitura. Mas existem outros momentos que o erro está na parte técnica da pessoa não ter considerado aquele ponto de parada. Porque às vezes a pessoa sequer queria assumir aquele risco se ela soubesse, né, do risco que estava correndo. Então, muitos traders cometem esse erro, só pensam no ponto de entrada e não nos alvos na saída. E mais importante do que a entrada, pessoal, é visualizar toda aquela região que você está trabalhando, se tem espaço para o mercado trabalhar, se não tem. Porque existem regiões que são regiões complexas, que eu chamo. São regiões que têm vários pontos de parada ali, um após o outro, e isso torna a nossa tomada de posição, por exemplo, aqui, ó. Existem regiões que tá mais ou menos assim, ó, cheio de ponto de parada. E esse tipo de região já torna os nossos trades mais agressivos, mais arriscados, porque o mercado precisa ganhar estas regiões. A questão é errado eu operar, por exemplo, contra um ponto de parada? Definitivamente não. Errado é você não conseguir identificar o risco que você está correndo. Aí depois que passa a situação, né, tomou o stop, por exemplo, aí a pessoa ela vem me perguntar, pô, eu tomei um stop aqui, o que que você acha? Aí eu vou avaliar, ó, isso, isso, tinha um risco do ponto tal. Você visualizou esse ponto? Muitas vezes as pessoas falam, não, não tinha visto que tinha região aí. Beleza, então foi um risco que ela assumiu sem saber de fato o que que ela estava fazendo. Agora existem outros cenários que a pessoa fala, não, realmente eu assumi o risco aí e deu certo, ou então deu stop. Beleza, inclusive eu até tomei um stop, ó, no índice na sexta-feira, vou até compartilhar aqui, postei lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, link tá aí na descrição, pessoal. Me sigam por lá. Eu tô sempre presente, todos os dias. Aqui no YouTube eu já sou menos frequente. Então, ó, eu fiz uma venda, tá? O mercado tava fazendo um pullback na mínima do dia, ó. Tinha a mínima aqui, aí ele começou a deixar gatilho aqui nessa região. Porém, tinha uma região do diário passando bem aqui onde eu tô marcando essa linha. E eu fiz uma venda em cima dessa região. Só que eu assumi essa venda ciente, eu sabia, não, beleza, eu estou vendendo em cima da região do diário, se segurar e voltar, eu vou tomar um stop, mas se passar, pelo menos eu consigo uma parcial, porque o próximo ponto de parada estava longe, né? O que aconteceu? O mercado aciona, volta e me estopa. Mas aí é o que eu quero que vocês entendam. Foi um risco consciente. Você não pode tomar risco inconsciente, senão você nunca vai conseguir ter resultado. Então eu tomei esse stop aqui, sabia do risco, beleza, vida que segue, fui para a próxima. Agora, a pessoa pega, por exemplo, uma compra aqui, é estopada e não visualiza o que poderia acontecer, aí está errado. Aí o que que vai acontecer, pessoal? Vai viver numa constância de erros, não vai conseguir ver resultado. E aí, muitas vezes a pessoa começa a falar: ah, isso daqui não funciona, ah, day trade não funciona, não dá certo. Mas muitas vezes são os mínimos detalhes que vão destruindo todo o nosso resultado, certo? Então é isso, pessoal. Vou finalizar por aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, indica para algum amigo e te espero no próximo vídeo. Um abraço, pessoal.